Olá, sétimo ano. Vamos lá para a nossa última aulinha de geografia. Deixa eu corrigir, não é a última aula não, é o último conteúdo dessa apostila, tá bom? Na próxima aula a gente vai corrigir essas atividades e vai aguardar a chegada das apostilas novas, que Vanderlei disse que vai chegar provavelmente em meados desse mês de abril. Então a gente já está dando tchauzinho para essa apostila do primeiro bimestre de geografia. A gente está aqui, ó, gente, na página 35. Tô tentando mexer a apostila devagar, porque depois que eu fico assistindo esses vídeos, eu vejo que tá tudo agoniado. Aqui tá, ó, gente, as regiões do Brasil. Olha de quem eu lembrei aqui agora, não sei porquê, de Olivia. Olivia, você tá bem? Beijo pra você, beijo pra todos, tá? Não quero ciumeira, porque ela me apareceu na cabeça aqui agora. Aí tem as regiões do Brasil, gente. A gente tem um mapa do Brasil que está dividido em cores, ó. Então a gente tem aqui todas as regiões do Brasil. A região norte, a região nordeste, a região sudeste, onde a gente está. A região centro-oeste e a região sul. Observem, gente, que o Brasil ele é dividido em 26 estados e o Distrito Federal, então seriam 27 subdivisões do nosso território, que é um território ó, gigantesco, um dos maiores países do mundo, como vocês já sabem, junto à Rússia, aos Estados Unidos e à China. E cada região dessa, gente, é dividido. Por que dividir-se o território, então? Por que a gente divide alguma coisa? Por que a escola é dividida em salas? Por que o currículo escolar é dividido em turmas? Por que agora, nessa época conflituosa que a gente está tendo aula distante da escola, a gente dividiu as salas em grupos de WhatsApp, por exemplo, tanto no nosso colégio objetivo quanto nas outras escolas na outra escola que eu trabalho, ou nas escolas que eu converso com os meus colegas também? É muito simples, a gente divide o que? Para organizar. Então, essa divisão aí, ó, visa organizar o que? O nosso território para facilitar todos os sentidos que vocês imaginarem. Políticas públicas, transporte, investimentos em educação, em saúde. Cada região dessa tem algumas características e tem peculiaridades. Então, quando a gente divide, a gente consegue dar mais atenção a essas necessidades regionais, tá bom? A atual divisão, gente, do nosso território brasileiro está aqui ó, no texto. Foi criada em 1988, quando foi promulgada a Constituição atual, ou seja, o conjunto de leis do nosso país, nesse momento, até hoje, 2020, que a gente está vivendo. Então, nessa Constituição de 88, prevalecia o federalismo, ou seja, os estados, que a gente chama genericamente de estados, mas a palavra adequada seria federações. Peguem qualquer cédula de papel, de dinheiro, e vocês vão ver que está lá escrito República Federativa do Brasil. A gente já fez isso em sala de aula, então seria o nome completo, digamos assim, do nosso país. Então as federações, elas têm autonomia. Então claro que todas fazem parte do território brasileiro e todo mundo está sujeito às mesmas regras da nossa Constituição, mas observe que nesse tempo de Covid, as políticas que estão sendo tomadas aqui no estado de São Paulo são diferentes das que estão sendo tomadas na Bahia, por exemplo, e muitas vezes o que Dória está fazendo aqui em São Paulo desagrada Bolsonaro no governo federal. Então isso mostra como as unidades da federação, os estados, eles têm uma relativa autonomia, por isso que cada um tem o seu governador, tem a sua Câmara de Deputados, e não significa que pode fazer tudo ao bel prazer, porque todo mundo está sujeito às leis mais gerais do nosso país que estão lá na nossa Constituição. Mas o significado de federações é que essas regiões elas têm muito mais autonomia administrativa. Então essa última divisão que a gente está vendo aqui, ó, ela está presente na Constituição de 1988, a última Constituição brasileira. E aí, gente, ele vai mostrar que essa divisão, ela corresponde ao que a gente chama aqui, ó, na página 36, as macro-regiões do IBGE. IBGE, vocês sabem, significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Inclusive, esse ano o IBGE vai fazer o censo, quer dizer, a expectativa era de que se fizesse o censo online, ou melhor, parte dele online, uma novidade, porque até então o censo era feito por censores
presenciais, aqueles funcionários públicos que iam até nossas casas fazer aquela série de questionamentos. Esse ano, talvez com esse Covid, não sei como é que vai ficar isso, mas até ano passado se falava que em 2020 o censo não seria presencial, seria parte dele também virtual. E aí observem, gente, que essa é a divisão do IBGE. Ele vai mostrar, então, aqui nessas imagens as alterações históricas. Ai, tô com vontade de espirrar, mas não é Covid, eu acho que é a poeira do livro. A divisão regional em 1946. Observem que alguns estados ainda não existiam nessa primeira imagem aí, ó. A divisão regional de 1969, ela já altera um pouco também. E a última de 88. Não precisa ficar gravando como eram essas divisões. Não quero ninguém olhando para o mapa, tentando gravar nome de estado que estava de um lado e que passou para o outro. Não é assim que a gente estuda geografia. Eu só quero que vocês percebam as mudanças, né? Então essas divisões, elas não são naturais. Elas são criadas pelos cientistas e pelos políticos visando atender o quê? As necessidades administrativas do nosso país. Além dessa divisão presente na Constituição de 88, das macro-regiões do IBGE, a gente também pode dividir o Brasil nos chamados complexos regionais. Observe que no caso aí são só 3, ó, representando a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul, que já é uma divisão, digamos assim, mais enxuta. Enquanto a divisão do IBGE divide em 5, a das macro-regiões divide o quê? Em 3, e aí vai levar em consideração mais as questões econômicas, as vocações de cada região. Então, o que é que o Nordeste pode oferecer economicamente na agricultura e na pecuária, diferente da região Centro-Sul ou diferente da região amazônica, que tem climas diferentes. Então, a depender de cada necessidade, o território brasileiro, o que vai sendo dividido de acordo com essas necessidades. E aí, para a gente reforçar, ou melhor, para a gente finalizar, a gente tem a regionalização de um dos geógrafos brasileiros mais importantes de todos os tempos. Esse homem aqui, ó, gente, chamado Milton Santos. Ele é baiano, meu conterrâneo, e ele recebeu vários prêmios internacionais em reconhecimento da sua obra. Eu acho importante frisar que ele é um pesquisador negro, tá bom? Uma coisa rara nas universidades brasileiras, porque infelizmente a gente ainda enfrenta a questão do racismo institucional. Então a gente não vê tantas pessoas negras, infelizmente, chegar a posições científicas tão elevadas quanto a de Milton Santos. Sugiro até para vocês que são pessoinhas curiosas, inteligentes, coloquem no Google lá, Milton Santos, e vejam um pouco da história desse importantíssimo pesquisador da geografia. Ele é tão importante que ele está aí, ó, na nossa apostila, na apostila do objetivo e de outros métodos apostilados, justamente por conta da importância da sua pesquisa. E ele vai fazer o que, gente? Outra divisão do território brasileiro, levando em consideração outros aspectos muito ligados à globalização, à tecnologia da informação, esse mundo que a gente está vivendo cada vez mais conectado, cada vez mais informatizado. Ó, nós aqui estudamos de uma forma impensada, nem eu diria tanto tempo atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, talvez isso nem fosse pensado, como está acontecendo da forma de hoje em dia. Observe então, ó, que tem novos nomes para essas regiões, tá bom? Não quero também que ninguém fique desesperado tentando gravar. Só quero que vocês percebam que Milton Santos vai observar outras questões dentro dessas regiões, observando as diferenças no acesso à informação, como essas regiões lidam com toda essa questão de tecnologia. Por isso que ele vai propor uma regionalização diferente em região amazônica, centro-oeste, concentrada, e a região nordeste aí, tá bom? Pesquisem sobre Milton Santos, eu acho muito interessante que vocês conheçam. E aí a gente finaliza então com essa atividadezinha na página 40, ok? Tá focando? Tá. Façam essas atividades, na próxima aula a gente grava um vídeo corrigindo e aguarda a chegada da apostila no segundo bimestre, tá? Feliz Páscoa de novo, já desejei no outro vídeo de ciências. Beijo, até mais.